Pessoal, boa noite, então. Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa de hoje. Dentro da semana da nossa grade, nós teremos 2 dias de língua portuguesa. Vocês terão em terças e quintas, né? Que a gente inicia às 7 horas. Eu tive um atraso na reunião que eu já estava agora da escola, então acabou atrasando o início da nossa aula aqui. Analisando a prova e conversando com o professor Darlan, que está lecionando para vocês a parte de direito, né? Eu observei o seguinte: a prova do TJ, se vocês pegarem todas as provas que foram enviadas lá no grupo, a maior parte versa a respeito de concordância verbal e regência, certo? Então, poucos são os casos de outras áreas da língua portuguesa serem cobrados na prova do TJ. Eles têm um perfil de cobrar em interpretação de texto e também essa questão da concordância, tanto verbal quanto nominal, e as questões de regência. Então, eu vou tentar hoje fazer um panorama geral para vocês de concordância verbal. Na quinta-feira, nós vamos para uma lista de exercícios dentro da prova. Então, nós vamos trabalhar com as questões. E aí, eu vou pedir para que vocês resolvam uma prova, né? Já vou passar para vocês qual. Estou definindo aqui, pensando se vai ser a de 2018 ou se vai ser a de 2017. E aí, a gente vai começar a conversar com foco na prova. A minha aula é um pouquinho diferente da estratégia que o Darlan utiliza, então vocês discutem muito item a item, porque a parte de legislação é um pouquinho mais complexa, e já vão para a prova. Eu costumo trabalhar essa questão do assunto, né? Primeiro, trabalhar o repertório, puxar o que você já sabe do tema, para a gente poder aplicar dentro da prova para a resolução. Porque daí quem nunca viu ou não lembra, vai poder usar essas ferramentas que a gente vai trabalhar para conseguir trabalhar aí na hora da resolução da questão, tá bom? Vocês sabem alguma coisa de concordância, a regra básica de concordância? Alguém tem alguma referência em língua portuguesa da regra básica de concordância? A Vânia não vale, porque a Vânia é professora, concurseira, então não vale. Mas os demais, alguém tem alguma noção de concordância? Pode abrir o microfone, gente. Não tem problema. Eu não lembro mais nada. Nada. Tá. Se eu lembrar também, bem básico, porque é época de escola, então eu já era péssimo nisso, agora então. Agora você vai ficar ótimo, você vai ver só. Vamos trabalhar para isso. E aí? Mais alguém? Ninguém mais teve contato? Só contato de escola mesmo? Só? O povo tá com vergonha. Eu não lembro também. Nada? Tá. Nós vamos trabalhar. Bom, primeira coisa. Se eu falar de sujeito da oração, vocês vão conseguir saber o que é? Vocês lembram? Sim. Tá. Então, é o elemento sobre o qual eu declaro alguma coisa. Então, a constituição da frase, oração e período se dá dentro desse processo. Frase, eu posso ter a frase com uma única palavra, né? Se eu dissesse para vocês, por exemplo, atenção. Atenção é uma frase, não tem verbo. Para ser uma oração, precisa ter no mínimo um verbo. Quando eu trabalho essa questão da concordância, eu vou pensar, o núcleo da oração, do período, é o verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Então, o que vai acontecer? Primeiro passo, eu tenho que saber localizar onde está esse verbo, né? Palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, que pode estar conjugado em qualquer um dos termos verbais, né? E aí a gente tem como base o pretérito, o presente e o futuro, né? Mas dentro do presente, dentro do pretérito, eu tenho outras classificações que nós veremos, e dentro do futuro também. Mas localizando o verbo, conseguindo achar o verbo, eu consigo entender a questão da sintaxe de concordância e de regência. Então, vocês vão perceber que o avaliador do TJ, quando ele monta a questão, a VUNESP ela é muito esperta. Eles vão colocar várias situações muito parecidas. E aí você vai ter que ter noção das regras e aplicá-las na prova. Mas vamos lá que a gente vai trabalhando isso e vai ficar mais fácil. Primeira coisa, então. Concordância, quando nós falamos em concordância, nós sabemos que é um mecanismo que nós vamos fazer com que determinadas palavras estejam combinando com outras. Quando a gente fala em concordância, é concordar, é estar em afinidade. Em português, nós temos 2 tipos de concordância dentro desse processo. A concordância que se dá do verbo e a concordância com as palavras que são aí das classes de nomes. Então, substantivos, adjetivos, advérbios de base nominal, vão fazer esse trabalho, né? E o numeral, em alguns casos.
temos também, em algumas situações, os pronomes. Então, se eu falo de classes nominais, classe de palavras nominais, eu vou ter lá artigo, substantivo, advérbio e vou ter também os pronomes, certo? Então, vamos para frente. A regra geral de concordância verbal, então, quando eu falo concordância verbal, eu estou pensando no verbo. Então, regra geral, o verbo concorda com o sujeito em pessoa e número. Então, eu tenho lá o seguinte. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Eu contarei convosco. Qual é o verbo aqui? Contarei? Isso, contarei. Contarei é o meu verbo. Quem contarei convosco? Sujeito da oração, eu. Certo? Então, aqui eu tenho. O verbo está concordando com o sujeito. Então, ó, o verbo concorda com o sujeito em pessoa e número. Vamos lá. Pessoas. Pode ser primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa. Número pode ser singular, então singular, ou pode ser plural. Por que é importante saber disso? Na hora que o avaliador coloca, eles vão colocar em oposição exatamente esse par. Se o verbo está no singular, se o sujeito deve estar no singular, o que acontece? Então, a alteração de concordância se dá exatamente nessa dúvida, se o verbo deveria ou não ir para o plural. É isso que nós vamos trabalhar com vocês aqui. Tu estavas enganado. Então, estavas é o meu verbo. Está concordando com a segunda pessoa do singular. Então, tu representa a segunda pessoa do singular. Certo? Tu estavas. Aqui, os alunos saíram tarde. Saíram é o meu verbo. Quem são os que saíram tarde? Os alunos. Os alunos é o sujeito da minha oração. Certo? Os alunos eu tenho aqui que está no plural. Então, o verbo vai para o plural. Então, lembrem disso. Regra geral. O verbo concorda com o sujeito em pessoa e número. Qual é o ponto de maior dificuldade que nós temos dentro desse processo, dessa construção? Geralmente, os avaliadores pegam exatamente a questão do sujeito composto, né? Para dificultar a nossa vida. Então, o avaliador, ele não é nosso amigo, ele quer tirar a gente da prova, ele quer tirar a gente, tirar pontos, e é exatamente aí que pega a questão da língua portuguesa. Primeiro ponto. Sujeito composto é aquele formado por dois ou mais núcleos. Dois ou mais núcleos. O que seria núcleo do sujeito? É a palavra mais importante. Escrever com mouse é um negócio complicado. Bom, é a palavra mais importante desse sujeito. Por exemplo, nesse exemplo que eu tenho aqui, o sol e a lua brilhavam. Brilhavam é o meu verbo. Quem são os que brilhavam? O sol e a lua. Eu tenho duas palavras mais importantes. Eu tenho sol, que carrega o significado, né? E lua. Então, eu tenho dois núcleos do sujeito. Se eu tenho dois núcleos do sujeito, eu sei que eu tenho aí um sujeito composto. Então, eu tenho um sujeito composto. Se eu tenho um sujeito composto, pesa a regra de concordância. Aí a gente tem que começar a prestar atenção. Quando o sujeito composto vem antes, anteposto ao verbo, este vai para o plural. Sujeito composto está antes do verbo. Não está? Ó, o verbo está aqui, certo? O sujeito composto está antes dele. Então, o verbo vai para o plural. O sol e a lua brilhavam. Não dá para a gente colocar como correto a alternativa se tivesse lá o sol e a lua brilhava, certo? E aí a gente faz o processo de concordância. Então, primeiro aspecto que nós temos que lembrar, localização do verbo é a chave para a análise sintática, é o que cai em concurso público. Então, o primeiro passo da análise é achar esse verbo. Segundo é entender, dentro dessa construção, uma regra básica, que o sujeito concorda com o verbo concorda com o sujeito, em pessoa e número, certo? Pessoas do discurso, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. No singular, os pronomes que representam essas pessoas. Primeira pessoa, eu, segunda pessoa, tu, terceira pessoa, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós, segunda pessoa, vós, e terceira pessoa do plural, eles ou elas, tá bom?
Esses pronomes pessoais, por isso eles se chamam assim, é que substituem o sujeito dentro da construção, para não ficarmos repetindo toda hora. Maria veio aqui, Maria prestou atenção, Maria estudou. Então, Maria veio aqui, ela prestou atenção e estudou. Então, eu faço substituição pelo pronome pessoal, e aí eu vou juntando as informações. Então, lembrem disso. Sujeito concorda com o verbo concorda com o sujeito. Regra geral. Há casos em que, mesmo com o sujeito composto anteposto, justifica-se o singular, ou seja, aí é permitido que se use o singular. Vai cair questão assim na hora da prova, tá? Que vocês podem usar as duas formas. E são essas questões que valem pontos depois no recurso da avaliação do concurso público. Jennifer, pois não? Então, você falou que aí tá depois do sujeito, né? E se o verbo viesse antes, vamos supor, aí eu podia escrever brilhavam o sol e a lua também? Nós vamos ver esse caso. Aí a gente pode colocar, se a gente tivesse uma outra construção, a gente chama de concordância por proximidade. E aí a gente pode colocar o sol e a lua brilhava. E aí brilhava está concordando com o elemento mais próximo, que seria a lua, certo? Mas num outro contexto. Nós vamos chegar lá. Bom, há casos em que mesmo com o sujeito anteposto justifica-se, portanto, o singular. Aí nós vamos chegar no que a Jennifer disse. Quando o sujeito é formado de palavras sinônimas ou que formam unidade de sentido. O que seriam palavras sinônimas? Palavras que têm o mesmo significado ou que têm um sentido muito próximo, certo? Aí nós podemos manter o singular. Então, palavras sinônimas, nós podemos manter singular. Quando o sujeito é formado por núcleos dispostos em gradação, ascendente ou descendente, nós vamos ver um exemplo. Então, são situações que estão gradativas, são graus, aprofundamentos diferentes da informação. E depois, o terceiro caso, quando o sujeito vem resumido por palavras como alguém, ninguém, cada um, tudo e nada. Vamos para frente, nós temos exemplos, aí vocês vão ver que não fica tão difícil assim. Então, por exemplo, quando a gente trata de palavras sinônimas ou que formam unidade de sentido, a coragem e o destemor fez dele um herói. Por que esse verbo está no singular e não está no plural? Eu tenho fez, que é o meu verbo. A coragem e o destemor fez dele um herói. Se eu tenho antes do verbo um sujeito composto. Aqui eu tenho um sujeito composto. Eu não falei que antes do verbo sujeito composto o verbo vai para o plural? Mas como que você fala uma coisa e agora é outra? Preste atenção, nós estamos entrando agora nas exceções da regra geral. É essa parte que deixa a língua portuguesa tão bonita. Vamos lá. A coragem e o destemor fez dele um herói. Esse fez está concordando com o elemento mais próximo, tá? Então, o que acontece? Além disso, coragem e destemor são palavras que têm um significado muito próximo, são sinônimas, certo? Então, se ele é corajoso, ele é destemido. Desse modo, eu vou colocar o verbo no singular. Então, as palavras têm sentido igual ou formam uma unidade de sentido, permanece no singular. Posso pensar no quê? Concordo com o que está mais próximo, porque tanto faz, as duas significam quase a mesma coisa. Então, não tenho por que entender que são dois núcleos totalmente diferentes. É diferente se eu tenho lá o menino e a menina foram à escola, certo? Por que foram não pode ficar o menino e a menina foi à escola? Porque eu estou concordando com dois elementos, certo? Agora, quando eu penso em coragem e destemor, tem um significado, são sinônimos, aí dá para a gente manter o verbo no singular. É bom notar que no mesmo caso vale também o plural. Então, se a gente fizesse a concordância pelos dois termos e colocasse lá, coragem e destemor fizeram dele um herói. Tranquilo. Então, a prova pode apresentar questões assim, tá? A gente precisa ter um pouco de noção da construção. Por que eu estou mostrando para vocês isso? Porque vocês têm que saber tanto da regra quanto das outras possibilidades. Senão vocês vão chegar na hora de analisar a questão e vão achar que está errado e não está, tá? Então, a coragem e o destemor fez dele um herói. Como eu vou saber? Palavra de sentido semelhante. O amor e o carinho marcou o momento entre pai e filhos. Então, marcou é o meu verbo, o amor e o carinho o sujeito, certo?
Amor e carinho está dentro do mesmo campo semântico, significado semelhante. Então, eu posso colocar a concordância e fazê-la no singular, certo? Se eu quiser fazer com os dois núcleos, o verbo vai para o plural. Só não posso pensar em fazer a concordância com os dois núcleos e manter o verbo no singular. Daí não rola, certo? Para frente. Quando estão dispostos em gradação, olha aqui. Uma palavra, um gesto, um mínimo sinal bastava. Veja, nós temos o verbo, que é bastava, e aí nós temos palavras em gradação. Se vocês perceberem bem, nós temos aqui, ó, palavra, gesto, mínimo sinal. Vamos dizer que sejam aí uma gradação decrescente, né? O que acontece? Se eles estão dispostos em gradação, eu posso concordar com o elemento mais próximo ou posso concordar com os 3 núcleos do meu sujeito. Então, tanto eu posso construir no singular, se eu estiver fazendo a concordância com o elemento mais próximo, ou eu posso colocar o verbo no plural, fazendo a concordância com os 3 núcleos do meu sujeito. No mesmo caso, cabe também o plural. A construção com o verbo no singular é compreensível. Nas sequências gradativas, o último elemento é sempre mais enfático, o que leva o verbo a concordar com ele. Então, veja, uma palavra, um gesto, um mínimo sinal. O que tem mais ênfase? Esse mínimo sinal, certo? Então, nós concordamos com ele, que está mais próximo, porque ele é o elemento, vamos dizer assim, que se destaca mais. Mas também é possível, pelas normas, fazer a concordância com os 3 elementos. Então, sujeito composto, geralmente o verbo vai para o plural. Na dúvida, o sujeito é composto, deixa o verbo no plural, certo? Na hora da prova, está em dúvida, deixa no plural. Ninguém vai poder dizer que está errado, a não ser que caia dentro dessas exceções, mas aí a gente, por enquanto, está tranquilo que a gente tem as 2 formas que são aceitas. Sujeito vem resumido por palavras como alguém, ninguém, cada um, tudo e nada. Vejam aqui, ó. Alunos, mestres, diretores, ninguém faltou. Qual é o verbo? Faltou. Então, olha, alunos, mestres, diretores. Ninguém faltou. Esse termo está resumindo todos esses outros. Então, ele está fazendo um resumo de todos os elementos anteriores. Então, eu posso fazer a concordância com o elemento mais próximo e deixar no singular. Aqui não ocorre plural. Por quê? É o valor sintetizando do pronome ninguém, né, que é tão marcante que só nos fica a ideia de conjunto e não das partes que o compõem. Então, nesse caso em específico, não podemos ter a situação aqui do plural. Vamos entender o porquê. Vamos lá. Alunos, mestres, diretores, ninguém faltou. Se eu estou falando ninguém, quer dizer que eu não tenho nada. Como que eu vou colocar no plural se eu teria que ter mais do que um, né? Então, aluno faltou? Não. Mestre faltou? Não. Diretor faltou? Não. Ninguém. Então, ninguém faltou, certo? Se eu tivesse assim, alguns, aí eu poderia fazer no plural, né? Fazer a concordância com o plural. No caso de ninguém, eu não tenho nenhum. Se eu não tenho nenhum, é 0, certo? Então, é singular, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá dando para entender? Sim. Qualquer coisa vocês param, perguntem, porque como eu sou da área, o que acaba acontecendo? Às vezes eu tô achando que vocês estão entendendo e não estão, tá? Então, estou tentando ser bem didático aí nessa questão para facilitar para a gente poder enxergar as questões depois. Tá tudo tranquilo mesmo? Por enquanto, sim. Perfeito. Então, vamos lá. Ó, o sujeito composto depois do verbo, né? Então, o sujeito composto pós-posto ao verbo. Daí aquilo que a Jennifer perguntou. Quando o sujeito composto vem depois do verbo, há 2 construções igualmente certas. Primeira, o verbo vai para o plural. Então, brilhavam o sol e a lua. Então, a gente tinha antes o sol e a lua brilhavam. Então, aqui, ó, o verbo está aqui, o sujeito está após, certo? Então, o sol e a lua brilhavam. Eu coloco no plural, tá ok, certo? Pois não? Só uma pergunta rapidinho, Renan, não queria nem atrapalhar a explicação, mas essas questões assim dessa matéria, normalmente eles pedem para reescrever a frase, não é? Nem sempre. Às vezes eles vão considerar para você assinalar a frase que apresenta a concordância correta. Ah, tá. Tá?
E aí você vai ter que analisar. Então, não tem como eu ensinar para vocês direto na questão, porque vocês têm que aprender a analisar. Então, vocês vão precisar aprender, dentro desses 2 meses e meio, a enxergar a questão da construção para fazer análise, para eliminar, não correr risco de eliminar a alternativa possível, tá? Porque o que acaba acontecendo em português que o pessoal perde muito ponto? Eu vou por eliminação. Então, eu vou eliminando essa é improvável, essa não é, essa não é. E eu acabo eliminando exatamente a que está correta. Tá? Então, é bom que vocês saibam fazer aí a análise. Então, o verbo vai para o plural, porque aqui a gente está pensando, ó, questão dos 2 núcleos do sujeito, certo? Então, pensem bem nessa conjuntura, o Sol e a Lua. Então, 2 núcleos, Sol e Lua, tá bom? O verbo concorda com o núcleo mais próximo. Brilhava o Sol e a Lua. Qual é o núcleo do sujeito que está mais próximo? É Sol. Então, Sol está no singular. Então, eu faço a concordância desse verbo no singular. Então, está tranquilo, porque eu estou concordando com o elemento mais próximo. Quando, porém, o sujeito composto vem pós-posto e o núcleo mais próximo está no plural, o verbo só pode, obviamente, ir para o plural. Então, já chegaram as revistas e o jornal. Então, por que chegaram está no plural? Né? Eles ou elas chegaram. Porque eu tenho como sujeito da oração as revistas e o jornal. O núcleo mais próximo, revistas. Revistas, plural. Então, o verbo, por óbvio, vai para o plural. Certo? O que acontece em se tratando de pessoas gramaticais diferentes? Porque pode acontecer na construção. Nós temos 3 pronomes retratando pessoas do discurso diferentes. Sempre vai predominar a de número mais baixo. Então, se eu tenho primeira e segunda pessoa, a primeira prevalece. Se eu tenho segunda e terceira, a segunda prevalece. Se eu tenho primeira e terceira, a primeira prevalece. Então, lembrem disso. Sempre é de número mais baixo. Eu, tu e ele ficaremos aqui, certo? O que aconteceu nesse exemplo? Ó? Ficaremos, certo? Eu tenho presença de primeira pessoa, eu tenho segunda e eu tenho terceira, certo? Nesse exemplo em específico, ó, o que está acontecendo? Está concordando com a ideia de agrupamento. Por quê? Se eu estou participando, por isso que eu falo que vocês têm que entender essa construção. Olha, aqui vocês iriam achar que está errado. Quando eu estou envolvido no discurso, eu também faço parte, certo? Tu é você, também faz parte. Ele é a terceira pessoa de quem nós falamos ou declaramos algo. Se eu estou envolvido no processo com mais gente, somos nós. Então, aqui eu posso aglutinar por um único pronome. Então, nós ficaremos aqui, certo? Eu vou utilizar essa mudança. Se fosse, por exemplo, tu e ele, qual queria prevalecer? O tu, que é a segunda pessoa, certo? Então, conforme diz a regra. Então, tu e ele seria segunda pessoa, tá? Então, devemos prestar atenção nessas construções. Observação. Quando o sujeito é formado pelo pronome tu mais uma terceira pessoa, o verbo pode ir também para a terceira pessoa do plural. Isso se deve à baixa frequência do uso da segunda pessoa do plural no coloquial. Então, nós temos, ó, tu e ele chegaram a tempo. Poderia ser, na regra, né, no natural da norma, seria aqui, ó, tu e ele chegastes a tempo. Então, vós chegastes a tempo, tá? Mas a gente quase não usa no coloquial, no português do dia a dia, a segunda pessoa, tá? Principalmente a segunda pessoa do plural. O vós quase não é utilizado mais no português moderno. E aí acaba que prevalece a terceira pessoa, né? Tu e ele chegaram a tempo. Mas o chegastes fica bem melhor. Verbo acompanhado do pronome ser como pronome, como partícula passivadora. Aí a gente vai chegar no seguinte caso. Quando a gente fala de verbo, a gente fala de voz ativa e de voz passiva ou de voz reflexiva. E também há umas situações onde a gente vai encontrar uma voz recíproca. Bom, quando a gente fala então de verbo, nós temos lá verbos, a construção, né, a oração está na voz ativa, quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo, ou voz passiva, quando o sujeito é alvo dessa ação exposta pelo verbo, e quando acontecem duas coisas simultaneamente, nós dizemos que a voz é
pós-reflexiva. Daí a gente pensa na questão do espelho e do reflexo. Então, pós-reflexiva. Aqui, vende-se apartamento. Essa oração está na voz passiva. Por quê? Se eu fizer a inversão, né, desfizer, na verdade, a inversão, nós vamos ter o seguinte: apartamentos. Então, apartamento é vendido. Então, apartamento é vendido. Certo? No plural, apartamentos. Aí aqui são vendidos. Certo? Então, o que traz para nós essa questão? Vamos lá. Quando o pronome se funciona como partícula passivadora, ou seja, está dentro de uma construção na voz passiva, o verbo concorda regularmente com o sujeito, que estará sempre presente na oração. Então, vende-se apartamento e vendem-se apartamentos. Nós vamos perceber muito essa questão em placas. Não é o caso de vocês, mas quando se trata de um concurso na área de língua portuguesa, por exemplo, eles colocam muitas placas e esses erros de construção. Eu não sei se vocês já passaram pela estrada que vai até Mostardas, né? Pela estrada sentido Monte Alegre, tem lá o lugar onde vendem morango, né? E aí eles colocam a placa, vende-se morangos. Por que essa construção está errada? Porque tem que fazer a concordância. Então, morangos são vendidos. Se esse são está no plural, então a forma correta na voz passiva é vendem-se morangos, certo? Mesma coisa, vende-se essa casa, e não vendem-se essa casa. Não dá. Então, sempre na dúvida se concorda ou não concorda, escrevam das duas formas na hora da prova, tá? Então, eu estou lá entre alternativas e não consigo achar fundamento, escreva das duas formas e você vai ver qual mais se aproxima com a sua memória fotográfica. A nossa memória ajuda a gente a tirar dúvida nessas questões. Vamos lá. Peraí, só um pouquinho, Renan. Ali Então, nesse caso, então, se tiver no singular, vai ser sempre o vende-se, é isso nesse caso ou não? perfeitamente. O verbo tem que E ficar no singular. aí é o vendem-se. Exatamente. Certo? Tem esse tracinho C, É a que é o lógica, pronome passivador. Você vai pensar, se é mais de um que está sendo vendido ou qualquer coisa envolvida na voz passiva, tem que estar o verbo no plural. Não pode estar o verbo no plural e o elemento no plural. Aliás, o verbo no singular e o elemento no plural. Então, aqui, ó, tem apartamentos. Se tivesse aqui vende-se apartamentos, essa estaria errada. Tá? Então, não dá esse tipo de construção, não é permitido. Tá bom? Na dúvida, faça uma desinversão aqui que vocês vão ver que fica bem mais fácil. Bom, verbo acompanhado do pronome se, indicador de indeterminação do sujeito. O se, pessoal, ele não só indica a voz passiva, mas ele indica que a oração não tem um sujeito determinado. Até ocorre que há alguém que faz aquilo que está sendo expresso pelo verbo. Só que por alguma questão não temos mecanismos textuais para identificar esse sujeito. Por exemplo, precisa-se de reforços. Eu sei que alguém precisa, mas eu não tenho elemento textual, nem anterior e nem após, né, a informação, que eu consiga me ancorar para provar que há um sujeito. Certo? Então, nesse caso, precisa-se de reforços, precisa-se de funcionários, precisa-se de costureiras. Eu não tenho nenhum elemento que possa dizer quem é que precisa, certo? Então, aqui eu tenho um caso de sujeito indeterminado. E aí diz a regra, quando a indeterminação do sujeito é marcada pelo pronome se, o verbo fica necessariamente no singular. Se eu não tenho sujeito, eu não sei se é um ou se é mais, verbo no singular, tá? Então, esse tracinho se não é voz passiva, eu sei que o verbo vai ter que estar no singular. Então, precisa-se de reforços. Eu não vou poder colocar assim, precisam-se de reforços. Porque se eu colocasse, geraria uma construção errada, porque não daria para colocar assim, ó, esforços são precisados. Agora aqui, ó, vendem-se apartamentos, apartamentos são vendidos. Estou na dúvida se é pronome passivador ou se é índice de indeterminação do sujeito, tenta fazer a inversão, você vai ver que não rola, não tem como.
Então, não dá para colocar aí, por exemplo, esforços são precisados. Não tem pé nem cabeça essa construção. Então, aqui o verbo fica no singular, tá? Um sujeito indeterminado. Muita calma, porque depois a gente vai retomar tudo isso dentro da questão. Vamos conceituar de novo, vou dar mais exemplos, e aí vocês vão conseguir sair desse choque inicial, tá bom? Se fosse ter um sujeito ali, seria qual? Vamos voltar aqui. Tem. Nessa construção, É. você Seria o precisaria eliminar a partícula, o índice de indeterminação do sujeito. Então, a primeira forma seria tirar esse índice, e aí você colocaria assim, ó, Maria precisa de reforços. Certo? Aí sim, eu teria essa construção com o sujeito e não estaria no sujeito indeterminado. Não tem como manter esse tracinho C e ter aí um sujeito. Então, ele está marcando justamente que é um sujeito indeterminado. Beleza, era isso que eu queria saber. Valeu, obrigado. Tá bom? Os verbos dar, bater e soar, eles têm algumas situações que caem em concurso público, principalmente no que tange a indicação de horas. Então, nós devemos prestar muita atenção nesse aspecto. Então, vamos lá. Bateram 10 horas. Então, o que nós temos aqui? 10 horas não é 1 hora, certo? Se fosse 1 hora, seria bateu 1 hora, tá? Então, bateram 10 horas. Soou 1 hora. Soaram, certo? 2 horas. E assim por diante. Então, nós temos que tomar cuidado com esses verbos, tá? Porque eles são sorrateiros e prestar atenção no numeral indicativo de quantidade, tá? Então, ó, na indicação de horas, concordam com a palavra horas, que é o sujeito dos respectivos verbos. Então, bateram horas, soou hora, tá? Pode ser que o sujeito deixe de ser o número das horas e passe a ser outro elemento da oração. O instrumento que bate as horas, por exemplo. No caso, a concordância mudará. Então, se só tiver o verbo e a quantidade de horas, vai concordar aí com esse número de horas. Agora, se nós tivermos o elemento que faz isso, aí a gente tem que prestar atenção, porque daí não vai concordar com o número de horas, mas sim com o sujeito. Olha o exemplo. O relógio bateu 10 horas. Qual é o verbo? Bateu. Quem bateu? O relógio. O relógio é o sujeito da minha oração. Só que daí aqui o que eu tenho? Sujeito com um único núcleo. O núcleo do sujeito é um só. E aí, nesse caso, o verbo fica no singular. Então, se eu não tenho nenhum elemento que faz aquela ação expressa pelo verbo, eu tenho que prestar atenção. Então, dar, bater e soar, no sentido de produzir som, nós temos aí que prestar atenção. Nessa construção, concorda com o número de horas. Se tiver o elemento ou o instrumento, aí vai concordar com o sujeito, certo? Foi só para mim que travou, gente? Não, acho que travou mesmo. Ah, então tá bom. Será que ele não tá vendo a gente mais? Ai, acho que ele vai conectar de novo. Ele saiu, ele percebeu. Ele falou que já retorna já no grupo. Gente, olha, trabalhar pela internet é um desafio. Vamos lá. Vou só colocar em tela aqui de novo. A minha conexão é fibra ótica, mas tem hora que a fibra também decepciona, viu? Pronto, vamos lá. Então,
retomando aí a questão. Nós vamos fazer a concordância pelo núcleo e não vamos fazer a concordância pela ideia. Acho que travou de novo. Eita. Hoje tá bom. Né? Vamos lá, vamos ver se vai. Seguindo aqui, pessoal, na questão da observação, pode ocorrer também o plural em duas situações, em se tratando de substantivo coletivo, de sujeito coletivo. Prestando atenção, então. Quando o coletivo vier distanciado do verbo. Então, nós temos aí o exemplo. O povo, apesar de toda a insistência e ousadia, não conseguiram evitar a catástrofe. Se vocês analisarem, ó, o verbo está distante do sujeito. Então, o povo, apesar de toda a insistência e ousadia, não conseguiram evitar a catástrofe. O verbo está no plural aqui, porque ele está distante do sujeito da oração, certo? Então, o verbo está no plural porque ele está distante do sujeito da oração, tá bom? Conseguem me ouvir bem? Sim. Perfeito, obrigado. Quando o coletivo antecipado ao verbo vier seguido de um adjunto adnominal no plural, aí nós temos a possibilidade desse verbo ficar no plural. Vamos lá. A multidão dos peregrinos caminhavam lentamente. O sujeito da oração é a multidão. Então, caminhavam é o meu verbo, certo? Dos peregrinos é um termo que nós falamos que está junto ao nome. Nós chamamos de adjunto adnominal porque ele está determinando, ele está detalhando melhor o significado de multidão. Que multidão de quê? Né? De quem? Então, dos peregrinos. Então, dos peregrinos é um adjunto adnominal. Então, adjunto adnominal. Sendo um adjunto adnominal e estando no plural, o verbo pode concordar com ele. Então, a multidão dos peregrinos caminhavam lentamente. Só nesses dois casos, certo? O verbo está distante do sujeito ou tem um adjunto adnominal que está no plural. Certo? Quanto a isso, tudo tranquilo, pessoal? Sim. Tá. Sim. Quando nós temos nomes próprios no plural, aí nós temos algumas regras em específico. Essa parte mais comum no concurso de língua portuguesa, mais para título de conhecimento, é bom vocês saberem. Quando o sujeito é formado, então, por nomes próprios de lugar, que só tem a forma plural, há duas construções possíveis, né? Se tais nomes vierem precedidos de artigo, o verbo concordará com o artigo. Então, os Estados Unidos progrediram muito. Por que a gente fala os Estados Unidos progrediram se é um só país, né? Então, essa concordância do verbo é feita com o artigo. Se o artigo está lá, os Estados Unidos, não tem como eu colocar, os Estados Unidos progrediu muito. Agora, se não houvesse artigo nessa construção e fosse Estados Unidos, somente Estados Unidos, aí eu poderia colocar no singular. Estados Unidos progrediu muito, certo? Então, tem o artigo, concorda com ele. Na dúvida, concorda com o artigo. Ele vai mostrar para a gente se é singular ou se é plural.
A gente chama o artigo na sintaxe de determinante. Na maioria das vezes não faz sentido, né, a frase também, né? Exato. Os Então, Estados Unidos progrediram muito. então, Progrediu muito, né? Não faz. progrediu muito. Vai ficar estranho. Por isso que eu sempre sugiro, quando as pessoas não são da área, eu sugiro o seguinte: escrevam das duas formas que vocês acham, que vocês estão em dúvida na hora da resolução, e aí vocês vão ver a que fica mais escandalosa, né? Então, aqui, progrediram é o verbo. Se eu tenho lá no sujeito o determinante, né, o artigo, eu vou fazer a concordância com ele. Então, esse verbo está concordando. Já dá a dica, né? Aqui, o Amazonas corre volumoso pela floresta. Então, o Amazonas, por que o Amazonas? Né? Porque se trata do rio. O rio Amazonas corre volumoso pela floresta. É um rio só. Então, não tem como esse verbo corre estar no plural. Ele tem que ficar no singular, porque é apenas o rio, né? Qual é a dica que eu tenho para saber se concordo no singular e no plural? A dica está ali no artigo. Ele está mostrando para você que é singular, tá? Se tais nomes não vierem precedidos de artigo, ou seja, não vierem antecedidos, né? O verbo ficará sempre no singular. Então, por via das dúvidas, os nomes próprios plurais mantém o singular. Como eu disse aqui, se não tivesse esse os, a gente manteria o singular aqui no verbo. Então, Estados Unidos progrediu muito. No exemplo de baixo, Minas Gerais elegeu seu senador. Então, por que elegeu? Porque nós não temos um determinante aqui colocando assim, as Minas Gerais. Nem falamos dessa forma. Então, temos que colocar aí o verbo no singular, porque não teria aí como fazer plural, como formar o plural. Certo? É porque aí também é o estado, né? O estado de Minas Gerais. Sim, sim. A gente pode fazer essa reflexão para a gente chegar na conclusão em se tratando do verbo, a forma que ele deve ser utilizado. Tá bom? Quanto à observação, então, quanto aos títulos, né? Quanto aos títulos de livros e nomes de obras, mesmo precedido de artigo, são admissíveis duas construções. Por exemplo, os Lusíadas foi a glória das letras lusitanas. Então, o livro Os Lusíadas foi a glória das letras lusitanas. Ou podemos colocar o verbo no plural também. Os Lusíadas foram a glória das letras lusitanas. Tá? Então, a gente concordaria com a questão do plural do sujeito, né? Então, o sujeito está aqui no plural, colocaria ali no plural. No primeiro caso, nós estamos concordando com a ideia, com a referência que se trata de um único livro, de uma obra, né? Então, a gente deixa no singular. Nesse caso, a gente está fazendo a concordância com o que está escrito somente. Quando a gente tem o pronome relativo que, aí começa a torcer, né? Porque é exatamente isso que eles vão cobrar nos concursos da vida, esse abençoado desse que, nós temos que tomar cuidado. Quando o sujeito for o pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente desse pronome. Então, fui eu que prometi. Então, eu prometi. O verbo está concordando com o termo que vem exatamente antes desse pronome relativo. Certo? Eu prometi. Fui eu que prometi. Foste tu que prometeste. Por que nós estamos usando o verbo na segunda pessoa do singular? Porque nós temos ele como antecedente desse pronome relativo que, tá? Foram eles que prometeram. Então, por que prometeram? Estamos concordando com eles, que está aqui antes do pronome relativo que. Mas, Renan, eu já vi construções com o quem. E isso dá confusão. Se é quem ou se é que. Fui eu que ou fui eu quem. Certo? Vamos analisar aqui. Quando o sujeito de um verbo for o pronome relativo quem, há duas construções possíveis. Certo? Primeira, o verbo fica na terceira pessoa do singular, concordando regularmente com o sujeito quem. Então, fui eu quem falou. Então, olha, terceira pessoa do singular. Veja, o verbo está aqui. Esse verbo está concordando com a primeira pessoa que está aqui, ó, expressa na oração? Não. Ele está concordando com a terceira, que pode ser representado pelo pronome ele ou ela. Ele falou, ela falou, certo? Então, o verbo fica na terceira pessoa do singular, concordando regularmente com o sujeito quem. Então, fui eu quem falou. Esse verbo está concordando com quem, indicando aí a terceira pessoa do singular, representado por ele ou ela, tá? Então, fui eu quem falou.
Não fui eu, nesse caso, né? A ideia que a gente está, o tipo de concordância que a gente está fazendo, fui eu quem falou. Mas também pode acontecer, aí a gente vai mudar a ideia que a gente tem de concordância para o termo antecedente. Então, antes do quem? Qual é a palavra que vem? Qual é o pronome? Eu. Eu falei. Então, as duas formas aqui, ó, estão corretas, certo? Fui eu quem falei ou fui eu quem falou. As duas construções estão corretas. Por que temos que saber disso para um concurso público do TJ? Porque se cair uma questão dessa e eles derem no gabarito como errada, cabe recurso. Então, a gente tem que prestar atenção em todas as questões. Bom, vamos lá. A questão do pronome... Deixa eu só voltar aqui. Pronome indefinido plural, seguido de pronome pessoal preposicionado. Primeira coisa, o que é preposição? Vocês lembram? Ó, de, em, para, com, por, perante, enfim. São algumas preposições essenciais. Então, quando a gente fala de pronome pessoal preposicionado, aqui exige preposição. Vamos lá. Quando o sujeito é formado por um pronome indefinido ou interrogativo no plural, seguido de um pronome pessoal preposicionado, há a possibilidade de duas construções. Primeira construção aqui. O verbo vai para a terceira pessoa do plural, concordando com o pronome indefinido ou interrogativo. Alguns de nós partiram. Então, por que nós não colocamos assim? Nós partimos, certo? Porque a gente está concordando aqui com alguns. Alguns. Nós não estamos identificando quem são eles, certo? Então, alguns de nós partiram. E podemos fazer também a concordância com o elemento aí, né? O verbo concorda com o pronome pessoal que se segue ao indefinido. Então, alguns. Qual é o pronome pessoal que se segue ao indefinido? Indefinido está aqui, alguns, né? Pronome indefinido. Então, nós vamos fazer a concordância, né, com o elemento que está após esse pronome indefinido. Então, nós partimos, certo? Então, as duas formas estão corretas. Alguma dúvida? Só na hora da aplicação em exercício, né? Alguma dúvida além de todas? É assim mesmo. Os verbos impessoais. Aqui vocês devem prestar atenção. Cai muito em concurso público nessa situação. Então, verbos impessoais. Os verbos impessoais ficam sempre na terceira pessoa do singular. Então, haverá sóis mais brilhantes. Então, haverá, ó, fica sempre no singular. Por que esse verbo está no singular? Porque ele é impessoal, ele não vai ser flexionado de acordo com a pessoa, tá? Haver no sentido de existir, né? Sempre vai ser aí impessoal. Fará invernos rigorosos. Então, esse verbo está indicando aí dentro da conjuntura de fenômeno da natureza, também impessoal, certo? Fenômenos da natureza nós não temos sujeito, são sujeitos aí inexistentes. Então, não tem como a gente colocar no plural, sendo que não tem um sujeito para atribuir. Também não se flexiona o verbo auxiliar que se põe junto a um verbo impessoal, formando uma locução verbal. Locução verbal, gente, é quando tem um verbo auxiliar e um verbo principal, tá? Então, deve fazer umas 5 horas que estou esperando. Então, aqui, olha, eu estou com os dois no singular. Por que esses dois verbos estão aqui? O verbo auxiliar e o verbo principal estão no singular. Porque não vamos flexionar nem o verbo auxiliar e nem o verbo impessoal, certo? Então, no sentido de tempo decorrido, tempo passado, não vamos fazer a flexão. Costuma haver casos mais significativos. Então, eu não vou colocar costumam haver casos mais significativos, porque tanto costuma quanto haver são verbos impessoais. Depois aqui, poderá fazer invernos menos rigorosos. Também mesma coisa. Observação, né? Então, o verbo haver, no sentido de existir ou de tempo passado, e o verbo fazer, na indicação de tempo decorrido ou tempo transcorrido, ou fenômeno da natureza, são impessoais.
Então, muita atenção com o verbo haver, quando ele estiver significando existir, ou quando ele estiver dando ideia de tempo passado. Também cuidado com o verbo fazer na indicação de tempo passado, tempo transcorrido ou de fenômeno da natureza. Eles são impessoais, então eles não sofrem variação. É diferente se a gente tiver o verbo existir. O verbo existir, aí sim ele vai ser flexionado, porque ele é pessoal. Então, ó, existirão protestos. Eu estou concordando, porque aqui protesto está no plural. Existir, ele é pessoal, então ele vai concordar normalmente. Sempre cuidado com o haver, tá? Poderão existir dúvidas. Então, poderão existir, é uma locução verbal. São dois verbos que se conjugam juntos, sendo um auxiliar e um principal. Estamos aí com dúvidas, que plural, então o verbo vai concordar com ele, certo? Quando o verbo haver funciona como auxiliar de outro verbo, deve concordar normalmente com o sujeito. Os convidados já haviam saído. Então, ó, por que está aqui haviam? Ah, mas haviam não existe. Haviam não existe se tiver no sentido de existir. Mas nesse caso ele está como verbo auxiliar. Certo? Ele está como verbo auxiliar. Qual é o verbo principal? Saído. Então está terminado em ado, edo ou ido, certo? Nós dizemos que é a forma do particípio passado do verbo. Então, os convidados já haviam saído. Vocês escrevendo, vocês vão perceber a diferença. Não tem como eu falar, por exemplo, os convidados já havia saído. Vai ficar estranho, certo? Então, vocês vão conseguir chegar aí a uma definição mediante essa conjuntura, tá bom? Se vocês pegarem a prova, nós mandamos lá para vocês no grupo vários modelos, né? Eu vou abrir uma aqui, rapidinho, porque eu tenho pouco tempo agora, tem 2 minutinhos só, porque eu tenho uma outra turma me aguardando. O que acaba acontecendo, pessoal? Vocês vão perceber que não tem tanta dificuldade na hora da prova, né? Se você pegar a prova em si, você não vai ter tanta dificuldade assim. Deixa eu pegar aqui a de 2017. Porque eles colocam numa gramática muito contextualizada. A Vunesp é muito boazinha com vocês. No concurso de professor não é assim, não. Acho que para vocês é mais difícil a parte de direito, guardar tantas informações, do que a questão propriamente aí da prova. Só um momento. Ó. Aí nós temos aqui, ó. Assinale a alternativa em que a nova redação dada ao seguinte trecho do primeiro parágrafo apresenta concordância de acordo com a norma padrão. Então, há 4 anos, Chris Nageli fez o que muitos executivos do setor de tecnologia já tinham feito. Aí ele pede para você verificar qual é que está apresentando a concordância de acordo com a norma padrão numa nova redação. Então, ó, devem fazer uns 4 anos. Devem fazer. Não está indicando o tempo que já passou? Tempo decorrido? Sim? Sim. Está certa essa construção? De acordo com o que nós vimos até aqui? Não. Então, essa está errada. Ele pede para a gente assinale a alternativa em que a nova redação está de acordo com a norma padrão. Então, assinale a alternativa que está correta. Certo? Então, ó, assinale a alternativa que está correta. Vamos lá. Faz exatamente 4 anos que Chris Nageli fez o que tinham sido feitos por outros executivos do setor. Tinham sido feitos. Está certo isso daqui, gente? Acho que não, né? Não fica estranho? Sim. Fica. Então fica assim, Acho que se gritante. tivesse no singular ali, daria até certo, não Isso, daria? tinha sido feito, né? Fez o que já tinha sido feito por outros executivos, né? Então, aqui, a gente percebe que também tem um erro, assim, gritante, né? Não cabe ali. E outra, a gente tem uma locução verbal aqui grandinha, né? Não tem necessidade dessa construção. Então, 3 verbos para dizer uma coisa só. Então, não tem necessidade. Vamos lá. Mais de um executivo já tinham transferido suas equipes para escritórios abertos, o que só aconteceu com Chris Nageli fazem mais de 4 anos. Fazer indicando tempo de decorrido. Tá certo isso daqui? Eu acho que tá errado.
Eu também acho que ficou estranho o jeito que ficou construído. Faz mais de 4 anos, certo? Muito bem. O que muitos executivos fizeram, transferindo suas equipes para escritórios abertos, também foi feito por Chris Nadler, faz cerca de 4 anos. E aí? Faz cerca de... Já ouviram falar? Sim. Tá, vamos para outra. Muitos executivos já haviam transferido suas equipes para o chamado escritório aberto, como feito por Chris Nadler. Tá errado porque teria que ser avião, não é? Exato, olha aqui. Muitos executivos já haviam transferido. Por que já haviam transferido? Porque nós temos sujeito. Então, ó, muitos executivos é o sujeito. Então, vai concordar o verbo auxiliar aqui, havia, que o principal é transferido, ele está ali atuando, mas ele tem um sujeito, né? Então, o sujeito da oração está no plural, o havia vai concordar. Então, já haviam. Então, essa daqui está errada. Qual a única certa? A alternativa D. Você Certo? pode subir um pouquinho na frase antes, por favor? Qual? Na frase antes, na que deu no exercício antes de... Enunciado do exercício. enunciado isso, mais fácil. Perfeito. Há 4 anos, Chris Nadler fez o que muitos executivos no setor de tecnologia já tinham feito. Usaram o tinha, né? E aí, concordando, porque falava a respeito, faz concordância com executivos no setor de tecnologia, que é plural. Certo? Mas a questão é o que ficou essa dúvida, porque ali não fala, né, de escritórios abertos, então eles mudaram um pouco, né? O que acontece? Para você entender isso daqui, é que eu pulei etapa, tá? Vocês teriam que fazer a leitura do texto de apoio que está explicando essa construção. Então, tem uma questão de interpretação a respeito do texto de apoio que está aqui, e na sequência tem lá uma questão de gramática disfarçada, né? E aí você ia conseguir matar, tá? Então, fala a respeito no texto. Depois eu vou mandar para vocês e aí vocês dão uma analisada. Tá bom? Deixa eu só confirmar, eu acredito que essa prova é a última que tivemos. Mas caiu também na de 17. Eu vou selecionar essa parte de português e encaminho para vocês. Tá bom? Pessoal, o Darlan vai atrasar um pouquinho, porque ele teve uma reunião lá com o pessoal lá da ONG, né? Da ONG que ele está como presidente aí agora. Então, provavelmente a aula dele começará às 8h30, tá bom? Eu vou deixar para vocês descansarem um pouquinho, daqui a pouco a gente chama vocês de novo, tá? Então, eu já vou encaminhar para vocês lá essa folha da avaliação, para vocês já irem dando uma olhada e pensando um pouquinho. Aproveitem o tempo para estudar português, e daqui a pouco a gente inicia a parte de direito de hoje, tá bom? Tá bom. Tá certo. Falou, Então. falou, Vou tá encaminhar para Boa noite, vocês. obrigada. Obrigado, pessoal. Boa Boa noite. Boa noite.